Beleza, gente? Ó, o Arthur tinha me perguntado uma coisa sobre volume. Eu resolvi fazer aqui um videozinho explicativo e vou mandar no grupo para vocês, tá? Então, é assim, ó. Ele estava perguntando sobre volume de um prisma e ele ficou na dúvida desse H aqui, se eu não me engano, tal. E aí eu resolvi falar de tudo, tá? Ó, o volume de um prisma, ou seja, quanto cabe aqui dentro, ó, ou quanto espaço ele ocupa, se eu for guardar, é calculado utilizando o que? A área da base multiplicado pela altura do prisma. Como eu coloquei aqui, ó, a fórmula é essa, tá bom? Agora, eu coloquei um exemplo ali e vou falar de outros. Aqui, esse V é volume, esse A com esse Bzinho embaixo, área da base, e o H, altura. Altura de quem? Do prisma. Então a primeira coisa que você vai ver no prisma é quem é a base, tá? Base é o chão e o teto. Isso é base. Se eu virar de cabeça para baixo fica a mesma coisa. Então a base é o chão e o teto. Essa base aqui, ó, esse é um prisma com base quadrangular. Quadrangular não significa que é um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, pode ser, e aí vai, tá? Então você precisa ver primeiro quem é a base, porque eu preciso calcular a área dessa base. A base é esse pedaço laranja aqui, ó, e esse também. Eu tirei ele daqui e coloquei aqui do lado, ó, tá? Então é como se fosse a caixinha do meu apagador que estivesse de pé. Se eu virar ela de frente para vocês, vocês vão ver um quadradinho ou um retângulo, que é a base. Então, isso aqui é base e o teto, que é igualzinho, é base. Você precisa calcular a área da base. Como eu estou falando de quadrado, a base é um quadrado, como é que eu calculo a área de um quadrado? Base vezes altura. Aqui eu estou falando da área desse pedaço. E aí eu vou colocar um valor simbólico aqui, tá? Ó, 5 centímetros e aqui 5 centímetros, tá? A altura, então aqui no caso ficaria a área desse quadrado, ou seja, dessa base, é igual 5 vezes 5, que a gente já sabe que vai dar 25 centímetros. Então você calculou a área de quem? Da base. No caso aqui, ó, este valor aqui, neste caso, seria 25. Multiplicado por quem? Pela altura, né? Ó, pela altura. Quem é a altura? A altura são as linhas que são maiores, que estão indo de baixo para cima nessa direção. Então isso aqui, ó, é altura, essa é altura, esse pontilhado é altura e essa aqui é altura. Vamos colocar uma altura aqui de 20, vai. 20 centímetros. Então a altura desse prisma é 20 centímetros. Eu calculei a área da base, né? A base é um quadrado. Então quadrado é base vezes altura. Se a base fosse um triângulo, seria base vezes altura dividido por 2. Tá? Se fosse um trapézio, se a área fosse isso aqui, ó, se a base fosse essa, um trapézio, e aí subiam as paredes, seria base maior mais base menor, dividido por 2 vezes H. Tá? Então você precisa, a primeira coisa que você vê, quem é a base? E aí você calcula ela. A primeira coisa que você calcula é isso aqui. A área da base, então você precisa ver quem é a base. Depois você multiplica. Aqui no caso, eu coloquei uma altura como 20. Então, esse volume vai ser 20 vezes 25. 2 vezes 25 é 50. Sobrou um zero. Põe aqui 500 centímetros cúbicos. Beleza? Então aqui você vai fazer o seguinte. Utilizar, colocar no lugar das letras os valores que você tem. E aí você chega nisso. Esse H aqui significa altura do prisma, tá? Olha bem essa legenda aqui, beleza? É isso aí, gente. Qualquer coisa me chama. Valeu!